Vai dar certo. Ó. Deixa eu ver, sobe o S para ajudar. Eita. Vai dar certo. Já não ia funcionar, tá? O apelido aqui tem que ser exatamente o mesmo. Se eu tentasse filtrar com o S, o SR, não ia dar. Os dois têm que ter o mesmo nome. Então agora sim. Isso aqui, pimba, 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 pimba. Esse cara não existe mais. Pronto, agora sim. Temos o mesmo nome. Então a gente volta aqui, atualiza o nosso portalzinho para ver se ele vai trazer o SR certinho. Beleza. E aí agora sim. A gente vem aqui, coloca o campinho bonitinho, diz, né? Portal de origem. Portal de destino, a gente quer aquele portal que se chama destino. Só tem essa aba. Só que eu peguei o campo errado, né? Tem que pegar o campo certo, que é o SR. Certo. Destino. O SR contra o SR e aplica. Prontinho. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, na Camila Matos, ele vai ir para o portal de destino, me filtrando só dados da Camila Matos. Certo? Entendido, pessoal? Entendido. Isso aí. Mais alguma dúvida quanto a essa parte aqui? Só fechar aqui para. Tem muita coisa que eu não preciso mais. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, voltando para a nossa apresentação. Outra coisa, tá? Que geralmente a gente negligencia na hora de fazer um portal para o cliente. A gente não coloca atalho para os workflows, para ele no portal, ou pro workflow, né? Se é um portal lá de reembolso, não coloca o atalho para ele. Né? Não coloca, por exemplo, se são vários portais que a gente criou, né? Vários processos que a gente criou naquela entrega, não é só um processo. Vai lá e cria os atalhos para todos eles. Né? A gente fez um reembolso, a gente fez um cadastro de materiais, a gente fez um compra e venda. Coloca os atalhozinhos bonitinhos para o cliente. O bom e velho Minhas Tarefas, coloca aqui também no portal para ele não precisar ter que estar indo lá em Minhas Tarefas. E outra coisa que eu vejo que não só não é feito, como alguns de vocês não sabem que dá para fazer, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer, que é essa criação de atalhos aqui, para ir direto para as consultas principais do cliente, ou até mesmo para um registro, né? Vocês criam uma lista lá para o usuário, por exemplo, para o cliente, para que ele possa. Deixa eu fechar essa tela aqui. Impressa aqui. Para que ele possa estar cadastrando os tipos de ocorrência, por exemplo, dele. Né? Vocês criam uma tabelinha bonitinha e como é que vocês acabam ensinando o cliente a fazer o cadastro? Vocês ensinam para ele a vir aqui em componentes, formulário, registro por tabela. Cadê o meu registro por tabela? Aqui, registro por tabela. Aí dizem para ele procurar aqui a tabela, né? Aí lista, essa aqui não é a que eu quero. Essa aqui. Mostra para ele como é que eles criam. Aqui eu entrei até na consulta, deixa eu entrar na execução. Mas não está no cadastro aqui. Aqui, ó, registro por tabela. Né? Mas faria o mesmo caminho, aí teria um botãozinho de mais e menos aqui para ele. Olha quantos passos o cliente tem que dar e olha a margem que fica para ele errar e entrar na consulta, ao invés de entrar no registro, que nem o Thiago acabou de fazer. Né? E aí, não está aparecendo o botãozinho de mais aqui, vou abrir um chamado para suporte, porque não está aparecendo. O consultor, quando fez, tinha. Então, gente, uma coisa que dá para fazer é isso aqui, ó. CRIM, tá? Eu criei um formulário aqui, tá? Para esse carinha aqui, ó. Que é esse formulário aqui. Para cadastrar tipo de ocorrência. Certo?
E eu vou criar, dentro desse formulário agora, uma consulta salva para ele. Então, eu vou vir aqui, vou vir em registro por formulário, vou selecionar o meu formulário, qual que foi o nome que eu dei para ele aqui? Tipo ocorrência, pronto, mais fácil. Beleza? Olha que maravilha. Ele trouxe aqui os meus tipos, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa pesquisa. Só que esse aqui não é o meu formulário. É o meu formulário, porque o meu formulário, sabe bem que é? É ele sim. Aqui as opções, que é a simulação. Tá? Eu vou salvar ele. Vou dar um nome aqui para ele, tá? Ele vai ser uma nova consulta. Eu posso substituir uma consulta existente se eu quiser, mas essa aqui é nova. Eu vou chamar aqui de CAD 001 traço cadastro de tipos de ocorrência. Certo? Eu posso deixar público, se for para todo mundo poder mexer nessa consulta salva, ou posso deixar ela privada e depois dar as permissões que eu quiser. Nesse caso, eu vou deixar ela privada aqui mesmo. E eu entrando lá nas consultas salvas, aqui, ó, na telinha CM018, eu posso vir aqui na minha consulta que eu acabei de criar. E dar permissão para ela, botando pessoas ou adicionando equipes aqui. Certo? Dando essa permissão, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu bom e velho portal, vou vir aqui editar, elemento, vou procurar aqui por consulta salva, vou jogar para cá. E aí aqui eu tenho opções de que incluir nessas consultas salvas. Ó. Eu posso botar todas, eu posso botar por componente, eu posso botar só as minhas, as públicas, ou vir aqui fazer o específicas. Ó. Então eu venho aqui e procuro o meu CAD 001. Salvo o bichinho. E olha só que maravilha. E se eu tiver várias listas aqui, eu posso colocar vários atalhos. Eu posso fazer um atalho, inclusive, para ele ir lá para a tela de consulta do workflow, para que ele não tenha que vir aqui em componentes, workflow, gestão, workflow, procurar aqui o cadastro dele. Vou pegar o teu aqui, mano, que é o único que eu lembro de cabeça agora. E aí fazer a análise deles. Entendeu? Olha quantos cliques o cliente tem que dar. Não é mais fácil eu vir aqui, criar uma consulta salva para ele, ó, chamar aqui de cons 001, consulta ECR, salvo ela, vou lá no portal e adiciono mais uma bichinha aqui, cons 001 ECR. Olha, pensa na felicidade do cliente em não precisar ter que estar dando mais cliques. Por que ele adicionou aqui, infeliz? Cons 001. Salvo. Tá teimoso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu não fiz. Não, mas eu tenho acesso à tela. Tá só teimando, tá? Mas ele cria aqui, certinho, ó, a consulta. Ele não tá pegando, ó. Marca aqui. Marcou, bonitinho, bonitinho. Eu vou salvar. É o Whisky que tá loqueando, tá? Mas vai por mim que ele vai incluindo aqui todas as opções da lista. Certinho. Se não tiver, é bug, aí chamar de pro suporte. Certo? Legal essa parte de consultas salvas, né? Para quem já sabia, talvez tenha sido redundante, mas para quem ainda não tinha usado. Outra coisa, widgets com visões parametrizáveis. Não sei se vocês têm pesquisado pelos widgets recentemente, mas se vocês procurassem pelos widgets até a versão 2.1.9, pelo menos, e procurassem lá nos widgets por workflow, era só isso que vocês iam encontrar. O atalho para inicializar os workflows. Agora, minha gente,
tem uma penca de visão prontinha lá para você, sem precisar mexer em uma linha de query e SQL. Só usar e ser feliz. Quer ver? Vamos entrar aqui em elemento. Vamos procurar por workflow. Olha aqui, ó. Quantos a gente tem? Vamos jogar aqui situação do workflows, ó. Aí é só brincar aqui e fazer o entendimento de cada um deles, tá? Mas todos são configuráveis. Ó. Vocês podem trocar aqui o tipo de gráfico, podem trocar, mexer, mudar os rótulos das colunas, fazer o diabo que precisar aqui, incluir filtros, se for necessário. Tá? Eu quero só. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó, de um tipo de workflow específico. Né? Eu quero só desse aqui e alterar prazo de segunda atividade. Pronto, não tem registro porque o Thiago é dedo podre, de óbvio que escolheu um que não tinha. Mas se pegar um que tem aqui, tá? Ele vai trazer certinho só os gráficos daquele cara, só as informações daquele processo, sem precisar criar um analytics, sem precisar criar uma fonte de dados, nada. Prontinho, só utilizar. Quem aqui já sabia que tinha essa nova? Eu confesso que eu me surpreendi quando caiu, tá? Faz pouco tempo também que eu vi que tem esse negocinho aqui para os workflows. Então, podem explorar, tá? Podem utilizar todas essas visões aqui conforme a necessidade de vocês. Voltando. Mas eles se filtram entre si, Thiago? Não, né? Não. Aí não, é coisa eles não bem se filtram entre si, né? Não vão se filtrar. Não vão se filtrar. É bem simples. Eu tava falando isso. Ajuda para casos bem simples, assim, que tu não tenha muita complexidade, tá? Uhum. Mas se precisar fazer cross-drill e o Diabo A4, aí tem que customizar, não tem jeito. Foi que eu estava em cliente ali com o Oswaldo, inclusive, que está aqui com a gente, eles estavam pegando essas consultas padrões ali do manutenção, e aí foi o que eu falei, eles queriam que se filtrasse entre si, e aí realmente não rola, né? Então a gente acaba perdendo isso. Não. É uma coisa mais básica, mas prontinha, né? Depende do contexto da necessidade. É daquele tipo de query bonito que tem nas telas de consulta, né? Oi? Que shopping? É igual aquelas query bonitas que tem nas telas de consulta? Essas mesmas. Uma delícia de usar. Delícia. Mas nem isso a gente tinha antes, né? Então, pelo menos agora já é um plusinho a mais ali para a gente utilizar pronto. E aí, para finalizar, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Na verdade, eu peguei um case aqui específico para mostrar para vocês como vocês não devem fazer um portal. Tá? Primeira coisa que chama atenção é o que eu chamo do portal que entenda aí, cliente. Né? Primeira coisa que tu bate o olho e vê que quase fica cego são as cores. Todas fora do padrão, né? E umas cores que combinam uma barbaridade aqui, né? Uma com a outra. Uma pizza aqui, ó, que Odin ajude quem precisar saber o que é cada uma dessas fatiazinhas pequenininhas, né? Então, assim, gráfico de pizza, pessoal, não é legal a partir do momento em que tu tenha mais do que umas 3 ou 4 valores dentro dela, tá? E ainda assim há o risco de uma fatia ficar muito pequena lá e tu não ver. Então ponderem, tá? O uso da pizza, escolham o gráfico de barra melhor, ou vejam esse gráfico de barra aqui, por exemplo, ele está me trazendo o total de ações por plano. Beleza, mas eu só tenho 3 planos? Que estranho, né? A situação das ações aqui, tudo solto. Com quem que tá as ações? Não tem. Um detalhamento? Não tem. Né? Isso aqui é o que eu chamo do portal que tu olha, entrega para o cliente fica tonto. Né? Ele se perde com tamanha loucura que tu está entregando para o cliente. Agora veja um exemplo aqui, certo? Mesma análise utilizada, tá?
só que organizado de uma maneira um pouquinho melhor. Vejam a harmonia das cores. Tudo que está atrasado, sempre representado da mesma cor em todos os portais. Tá vendo? Tudo que está em dia, sempre das mesmas cores em todas as visões. Uma pizza separando só a situação das ações aqui entre aberto e encerrado. Em dia e atraso, desculpa. Um top 5 planos com mais ações. Veja, está mais claro. Eu sei que aqui eu tenho 5 planos que estão com mais ações atrasadas. A situação de cada uma das ações em planejamento, a quantidade de ações que eu tenho em planejamento, a quantidade de ações que eu tenho encerrada, a quantidade de ações que eu tenho em execução, verificação de ação, ação de planejamento. Um detalhamento analítico, trazendo em linha a linha todos os detalhes de cada uma das ações. E aí, prestem atenção, planejamento aqui está em azul. Planejamento aqui está em azul. Execução aqui está de verde. Execução aqui está de verde. Encerrado está um azul fraquinho. Encerrado está azul fraquinho. Verificação amarelo. Verificação amarelo. Vejam que dá uma harmonia e uma representatividade muito melhor das informações. Aqui do ladinho já tem um gráfico, por exemplo, trazendo por pessoa, tá? A quantidade de ações que cada ser humaninho tem em dia e atrasado na sua lista. Isso aqui é uma base de teste, tá? Então, se o nome de vocês aparecer aqui com muita ação atrasada, não deem bola, porque foi tirado de dentro do whisky. Certo? Vocês veem como fica mais nítido só pela forma que tu organizar as informações dentro do portal? Pode falar, Joaquim. Tiago, a gente já me deparei com o cliente que ele tem meta. Joaquim? Perdão. Tá com a mão levantada, não? Perdão, o microfone estava desligado. Tiago, minha dúvida é o seguinte, se o cliente tiver meta, por exemplo, nesse gráfico de barra, como eu colocar para fazer aparecer a meta aí, vamos supor que seja um valor, e tivesse uma linha mostrando que a meta, ali eu estaria vendo acima daquela linha está acima da meta e abaixo da linha estaria num resultado desfavorável. Como incluir a meta no portal? Para um gráfico de coluna, por exemplo. Fazer um cálculo de meta? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar... Onde é que está aquele portalzinho ainda? Está no Education. Como é que era o nome dele mesmo? Situação das ações. Situação... Não, eu digo o nome da visão aqui, só para mim pegar mesmo. Mas você entendeu, Thiago? Tipo assim, vamos supor que aí tem, por exemplo, planejamento. É como se eu tivesse, por exemplo, resultados. Imagina aí que planejamento encerrado fosse mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O eixo 2. O eixo das... Me lembro agora da ordenada das abscissas. Mas esse eixo aí na horizontal fosse meses. E na coluna vertical fosse os valores. E aí eu teria uma meta, vamos supor que fosse 70%, 80%, 90%. Aí tudo aí estaria, qual mês eu atingi resultado favorável ou desfavorável. Eu estivesse vendo o gráfico com as barras, mais uma linha mostrando a meta. Pronto, isso. Sacou? Aqui é a meta. Só a questão é que ela é fixa. Oi, desculpa te interromper, Thiago. Só assim, né? Sempre quando for meta, o mais indicado é você utilizar o desempenho, que daí, nesse caso, né? Vocês vão utilizar exatamente tendência, percentual, né? Todas as funcionalidades aí do desempenho, eles se perdem quando a gente trabalha com meta, tá? Então, tipo assim, se o cliente tem uma meta e quer trabalhar com esses dados de meta, daí sempre sugira, né, a questão do desempenho. Menos que seja uma meta fixa, tá? Vamos imaginar que isso aqui fosse em meses, tá? E por mês tu tinha uma meta de fazer 30 vendas, tá?
30 vendas. Tem a meta fixa aqui, tá vendo? Entendi. E aí ele fica em função da dimensão aqui mesmo. Ó. Da dimensão não, do eixo. Como se fosse, por exemplo, absenteísmo. De 90. Isso. Eu entendi. Mas daí eu sugeriria também fazer absenteísmo é um indicador, né? Indicador de desempenho. Por quê? Isso. Porque daí tu vai conseguir fazer análise crítica, tu vai conseguir abrir um registro de evento para quando a meta estiver abaixo, né, do teu ordenado, senão tu não vai conseguir nada, vai ser só um gráfico, né? Exatamente. Só o gráfico que tu não tem gestão sobre ele, né? Não tem o que incluir, o que fazer, o que desfazer. Ele só vai estar aqui te marcando. Entendi. Um exemplo de meta que eu fiz sem usar gráfico foi esse aqui, tá? Olha só. Deixa eu filtrar aqui. Opa, tô com ele em uma edição, tô maluco. Ó, filtrar só março aqui que eu já tenho. Tá vendo? Tem um campo de meta aqui, só que ele é em forma de tabela, onde ele é calculado um percentual em cima do total disponível, que é 80%. Certo? Mas aí é em tabela. Em tabela tu é livre para fazer o que tu quiser. Em gráfico, para te colocar uma linha de meta lá, ela é chumbada, ela é fixa, tá? Não consegue pôr uma fórmula para calcular um percentual. Mas é como o colega disse aí, né? Olhar para o desempenho, Isso. né? Isso aí. E eu tenho uma pergunta também? Ou o AKR, né? Eu tinha também uma outra, mas... Pode fazer, aproveita. Não, é só... porque ali das cores, né? Principalmente quando eu tenho... Eu geralmente, né? Até uma dica, né? Quando eu tenho gráficos em dia em atraso, que daí é verde e vermelho, geralmente a gente trabalha com os faróis, né? Eu não coloco nenhuma outra coluna com a cor verde, né? Por quê? Porque às vezes o cliente pode olhar assim de bate-pronto e pensar, tá ok. Isso, Tem que cuidar. Daí, falando, só uma dica aí, na verdade, pro pessoal, né? Tipo assim, não tentem diversificar as cores. No guia de estilo tem bastante cores, né? O guia de estilo ele é bem completo, assim, tem até os hexadecimais ali, é só você copiar e colar, e daí você consegue trabalhar bem essa parte de cores. Tem tudinho aqui, ó. Claro, vai existir exceção, tá? O cliente pediu para fazer em tons de azul. Não vou dizer nomes, mas é a pessoa que sabe que é. Fazer indicadores todos em tons de azul, os malucos, do azul mais claro ao azul mais escuro. Aí, tranquilo. Acata o atendimento do cliente, mas tu vai colocar na documentação lá que a escolha das cores foi pedido pelo cliente. Certo? Do contrário, a gente tem que seguir sempre o nosso guia de estilo. Mas se o cliente às vezes gosta de verde e rosa misturado junto, toca a ficha, né? Vai fazer o quê? E eu tenho uma pergunta também? Boa noite, Thiago. Eu tenho algumas perguntas assim. Por exemplo, um gráfico de pizza com situações. Eu quero que a cancelado seja vermelha, mas não tem nenhum documento cancelado no momento. Como que eu conseguiria configurar para quando ele ficar cancelado, aquela fatia de pizza já vir vermelha? Eu só consigo fazer isso quando já tem valor. Simula na query, incluindo uma informação burra lá, para trazer ela. Tu pode fazer um union aqui na tua análise. Vê se esse exemplo aqui é um bom exemplo. Aqui é plano de ação, aqui não é um bom exemplo. Mas vamos lá, deixa eu exemplificar para vocês. Imagina que tu tem uma query lá, select aqui, né? Toda a tua query que tu trouxe. Essa é a quente. Essa é a quente que tu quer trazer. Faz um union, tá? Com um select, assim, ó, select. Aí o valor do cancelado, né? É por código, sei lá, o código 3 é cancelado. Status.
e traz nulo todos os outros campos, exatamente igual aqui. AXXX, aí traz o outro nulo. Ou inferno, aqui. S, YYY, vai trazendo tudo nulo, bem burra a mesma query, tá? Só para te ter um registro com a informação que tu quer. Vai lá no portal, na visão, parametriza, volta na análise e arranca fora. Pronto, ele tá sabendo já como usar quando tiver. Certo. Uma outra curiosidade, você está usando o Opera, né? Ele é bom para usar com o documento? Uma vez eu fui usar ele com o documento, deu problema. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Eu vou explicar para vocês por que eu uso o Opera. É porque eu tenho fotossensibilidade e o Opera é essa maravilha aqui, ó. Eu deixo ela escura e para mim é lindo, mas não é um navegador homologado pela C-Suite, tá? Não dá problema, para mim nunca deu problema em nada, funciona tudo legal, mas não recomendem o uso para os clientes, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço nesse caso. Tudo bem. Uma última dúvida, quando eu entrei na empresa, o pessoal me passou um guia de boas práticas, que ele estava, eu acho que na versão 2. Eu tentei procurar algum mais recente e não encontrei. Onde que a gente encontra? Vamos lá no nosso ambientinho aqui. Documentos. Tu tem acesso aqui ao nossa intranet? Eu acho que só onde a gente abre chamado para esse. Só no Customer lá? Isso. Tá, porque todos os nossos documentos eles estão aqui na nossa base, tá? Se tu não tem acesso à intranet, me procura ou procura a Fer e pede lá o documento que tu precisa que a gente consegue ele para ti. Tá bem. Tá? Do contrário, é só vir aqui procurar, tá? Procura aqui por guia e vai aparecer aqui todos os documentos que tiverem a palavra guia. Ó, guia de estilo, diretrizes e boas práticas. Né? Só que aí tu precisa ter acesso aqui, tá? Fazer o download dele. Certo. Tu não tem, é só pedir que a gente consegue. Vamos voltar lá para o nosso coisita. Então, pessoal, dúvidas? Críticas? Reclamações? Elogios? Crítica só para o dicionário de dados, aí tu não vai conseguir me ajudar. Não é comigo. Dicionário de dados, pessoal, quando vocês acharem, aí uma dica, tá? Achou alguma coisa, quer dizer, não achou alguma coisa que devia estar no dicionário de dados, e vocês encontram uma irregularidade com eles, abra um chamado para o suporte, tá? E solicitem a correção ou a inclusão dessa informação no dicionário, tá? Toda vez que vocês encontrarem alguma irregularidade lá, tem liberdade para fazer isso. E quando a gente não acha a tabela toda de questionário, né? Aí corre pro fórum. Vai lá e pede, se alguém tem. Se ninguém responder em 8 horas, o Thiago vai lá e dá jeito para vocês. Por enquanto eu tô debugando na tela. Já fez isso, Thiago? Se lá na Demo BR, tu tem as queries todas, ele já tem o debug na própria tela, e daí você consegue achar quais são as queries que são utilizadas. Daí você pode pegar pelas queries e procurar no dicionário de dados, tá? Tô fazendo isso também. Tô usando a Demo BR para pegar. A Demo BR ali tem. Ou ir numa consulta, ou ir numa consulta nativa e desconstruir ela, também é um jeito. Exatamente. Não, mas por exemplo, eu tava tentando achar as respostas, né? Aí eu vi que tem no link lá quando eu pesquiso, entro numa resposta de questionário, tem lá, ele tá pegando um campo que é Token ID. Isso aí eu só achei fazendo essa parte aí de debugar, né, na página, porque não tem nenhuma consulta padrão, nem nada, né? Sim. Mas tá indo. Depois, qualquer coisa, eu te chamo lá. Qualquer coisa, bota no fórum lá que a gente ajuda. Beleza. Tá? Isso, daí a gente ganha pontinhos. Maravilha. Se o Cauê não responder em 8 horas, eu respondo. Demorou. Então. Fiquei sabendo que o prêmio agora vai ser um carro, né? Um carro zero. Aí a Ana que pode confirmar contigo isso. Aproveitando que ela tá aí. Foi ela que falou. Vai ser um BYD. É? Sei de nada, não tô ouvindo, hein?
A Ana é só uma miragem nessa calma. Olha só, e o Thiago é só o cara que responde, não premia ninguém. Só resolve o problema. Certo, minha gente? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu novamente. Precisando, vocês sabem que podem contar comigo sempre, ou com a Fer, né? Só chamar que a gente ajuda. E that's all, folks. Vamos jantar, então? Eu tô com fome, não sei vocês. Vamos lá. Falou, pessoal, então. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.